vou falar um pouco da história desse instrumento aqui, que é o fiddle de Hardanger. O meu primeiro vídeo do canal é mostrando parte da construção. Aqui ele não está montado, mas já dá para explicar alguma coisa, porque tem umas cordas aqui por baixo, coisa que violino normalmente é por cima, né? Mas vamos lá, vamos explicar como funciona a história desse instrumento. Então vamos lá, primeiro, para vocês conhecerem o som desse instrumento, provavelmente vocês já conhecem. Vamos lá. Beleza, então aqui, esse aqui é o som do Hardanger Fiddle, que é esse instrumento aqui, muito famoso na franquia do Senhor dos Anéis, assim como está sendo usado agora na trilha sonora do Anéis do Poder. Ele tem cordas que passam por baixo do cavalete, diferente do violino, que as cordas passam por cima. Então vamos para onde esse instrumento veio. Para os fiordes lá da Noruega. Engraçado, né? Mas Hardanger é o nome de uma região lá. E conhecido como Hardanger Fiddle, né? Hardanger é o nome do lugar. Fiddle é rabeca ou violino, né? Coisa parecida. Fidícula em português. Apesar de que ninguém usa esse nome, mas enfim. E é um cordofone a arco. Significa que esse instrumento ele é tocado de forma similar ao violino. Ele é extremamente ornamentado. E eu vou tocar essa música, que também é de um compositor norueguês, conhecido como Edvard Grieg, que se inspirou nas músicas populares, assim como nesse instrumento. E na afinação das cordinhas que fica aqui embaixo. Só que eu não vou conseguir afinar elas agora não. Mas eu explico como é que é essa afinação logo mais. Então tá. Ele tem de 8 a 9 cordas, como vocês podem ver. A gente tem mais tarraxas. Aqui tá sem, né? Porque eu tive que tirar, porque eu tô regulando. Eu vou regular esse instrumento hoje. O que acontece? Essas 5 cordas são as cordas simpáticas, que passam por debaixo dessa peça e vibram junto. Quando você toca aqui, a corda embaixo ela vibra. Ele é bem peculiar, né? E ele é transpositor. Significa que o que está escrito não é o que você está tocando, né? É um tom acima. Ele é um tom... Ele é um pouco mais do que isso, mas em geral, um tom acima da afinação de um violino. E por isso tantas cordas. A gente pode pensar então na história desse instrumento. Os primeiros instrumentos eles tinham o espelho mais chato. Espelho é essa peça aqui, né? Onde você coloca o dedo para poder tocar as cordas. E alguns elementos permanecem. Um deles é a F. Olha que coisa engraçada. A diferença do violino, ele está um pouco longe aqui, mas eu posso mostrar um violino daqui a pouco. A F fica na lateral. E para fazer isso aqui não foi fácil não, tá, gente? Eu errei mais de uma vez para fazer. Mas tudo bem. E muita coisa acaba permanecendo, né? Continua sendo muito decorado. Vocês podem ver, esse modelo aqui tem 8 cordas. De Ola Johnson Jastad. Aqui nós temos alguns instrumentos antigos. E a gente pode ver que a voluta pode ser igual ao do violino. Ou pode ter alguma coisa a mais. Tá certo? Então ali, ó, primeira voluta, depois uma espécie de dragãozinho. E o que eu tomei como referência foi o livro de Sverre Sandvik. Assim como seus desenhos. Tá certo? Eu tô com o livro aqui do lado. Deixa eu pegar o livro para vocês verem. E aí a gente pode ver ó, como é que é a marchetaria. Como é que são propostos os seus desenhos. Certo? Isso aqui que eu tenho uma tradução do livro por... como é que chama? Eldon Ellingson. Para o inglês. Ali acabou de passar um outro modelo de instrumento de Salver Hakdal, em que ele coloca 10 cordas, então ele coloca 5 cordas de ressonância, esse daí, e 5 cordas melódicas. Então é um instrumento
pouco diferente, mas também é parecido com o violino. E lá na cabeça, né, na voluta, ele coloca uma cabeça, ele coloca um leãozinho, etc, né? Normal, luthiers adoram criar. Então vamos seguir nessa nossa viagem dentro da Noruega. Olha só, tá levando o rei lá, né? Como eu disse, as plantas, né, e os diagramas foram do Sverre Sandvik. No livro Vibir som Hardangerfjäll, sei lá, como nós construímos Fiddles de Hardanger. E naturalmente está falando dos noruegueses que construíam esse tipo de instrumento. Mas eu peguei essa ideia e mudei algumas coisas. Vamos falar então da afinação. A afinação ela é Lá, Ré, Lá, Mi. Porém, como eu disse, ele é transpositor. Então isso soa Si, Mi, Si, Fá sustenido. Lembrando que o Si é a corda mais grave e o Fá sustenido a corda mais aguda. Então o Si substitui a nossa corda Sol no violino e o Fá sustenido a corda Mi. Porém, tem várias afinações para o Hardanger Fiddle. Mas essas são as mais usadas. E as cordas simpáticas, elas acabam repetindo um pouco da afinação das cordas de cima, até para poderem soar em harmonia com elas, né? Ainda que o Dó sustenido saia um pouco dessa história. O que acontece? Vou tocar aqui um instrumento que não é um fiddle, né? Nem um instrumento de corda, mas é mais fácil de explicar. Então vamos lá. Si, Mi, Si. Aqui eu errei a oitava, mas tudo bem. Fá sustenido. Eu fiz o agudo porque é a música do Edvard Grieg, que é justamente o compositor que nós estamos ouvindo na música agora, que tem até uma relação com Villa-Lobos e o professor do maestro Heitor Villa-Lobos, muito famoso aqui no Brasil. Então não tem por que não falar dele, né? Para vocês terem ideia, não sei se foi o Alberto Nepomuceno, que foi o professor do Villa-Lobos, ou o próprio Villa-Lobos, que chegou a ficar na casa do Grieg quando ele foi lá para a Europa, lá na Noruega. Mas vamos seguir, já expliquei um pouco da afinação. Vamos seguir nessa viagem rumo aos fiordes da Noruega. Esse é o desenho mais padrão, né? Como eu disse, com uma espécie de dragãozinho na cabeça. E a gente tem alguns elementos da cultura viking que estão bem presentes. E aqui no Brasil a gente tem uma coisa parecida. A gente tem a boiuna. Aqui nós temos o Carnaval de Parintins, uma das suas alegorias. E olha só que lenda interessante. É também chamada de anaconda. E lá de Jormungandr, que é a cobra gigante que engloba o mundo. Cobra gigante no mundo inteiro. E a partir disso eu comecei a fazer o projeto da cabeça desse instrumento, que é uma cobrinha, ou a voluta, né? E aí os desenhos, né, eles baseiam, né, justamente no tema mais barroco, no Hortus Conclusi, que é o jardim fechado, jardim de inverno. E os elementos que o Hardanger usa são os elementos do crochê, do bordado desse local. A partir desses desenhos, eu também pensei, né, em utilizar os elementos aqui para fazer esses desenhos no instrumento inteiro. A gente vai ter várias flores nacionais aqui. E olha só que legal. Esses desenhos são os desenhos Marajoara. Eu também pensei neles aqui, ó. E em outros elementos também. E o que acontece? Olha aí a flor do pau-brasil. Eu fiz uma mistura, uma espécie de antropofagia. Essa daí é a flor do pequi, que meu pai adora. Eu também me inspirei nela para fazer vários desenhos aqui, ó. Esse desenho aqui é extremamente complexo.
Aí ele de novo. E aí eu fiz no papel, depois eu digitalizei, depois eu coloquei no instrumento com carbono. Foi um trabalho bem complexo. E essa daí é a flor do ipê, outra árvore nacional, que eu usei para poder fazer alguns elementos. Essa flor já é uma flor muito comum na Europa, principalmente nos países nórdicos, e tem 4 pétalas. Eu também usei dela para poder fazer os elementos do espelho desse instrumento. Vamos seguindo. Daqui agora vamos entender um pouco da acústica, né? Eu já falei da afinação e olha só que interessante essa comparação do Stradivarius Titan, né? Que seria um instrumento deles que eles acham que tem até mais intensidade e tudo mais, em comparação ao Hardanger Fiddle. E olha que interessante quando a gente olha as frequências de cada um dos instrumentos. De fato, o Stradivarius ele tem mais intensidade, porém o Fiddle também tem uma intensidade alta. Isso porque ele tem cordas até mais agudas, né? Esse daqui era um diagrama que mostrava como funcionava, só que ele deu algum problema aqui. Mas basicamente ele mostra como o tampo trabalha, né? Que a gente não está vendo, mas ele está vibrando junto com a nota. E essa parte que está vermelha, onde está esse buraco de lado, né, no tampo dele, ele vai para cima e para trás. Olha só o formato que a gente vê aqui a partir desse desenho digital. E agora vamos aos custos que eu gastei, e isso em 2013, com os materiais para construir esse instrumento. Eu tenho certeza que se eu for fazer um instrumento hoje em dia, vai ser mais custoso. Mas aquela época eu gastei esse total, né? Fora, naturalmente, as horas. Olha como é que essa música lembra Vila Lobos, né? O trenzinho do caipira. Olha só. Como é que a gente tem referências aqui. Na música nacional. Ou será que é música nacional essa? Então, vamos ao trabalho. Vamos à construção. A gente tem que pensar que para fazer o instrumento, a gente tem que fazer a forma do instrumento. E aí, é trabalho atrás de trabalho. A gente tem que fazer o molde. Depois a gente prende esse molde na forma. E aí a gente vai tortando madeira, colando madeira. E vai chegando lá. Aí depois a gente faz a junta do instrumento. Cria gabaritos e mais gabaritos para poder olhar como é que está a curvatura desse instrumento. E depois a gente vai ter muita coisa pela frente. Aqui ela já está até montada, né? Já tem os tacos, já tem as nossas faixas, né? As laterais. Mas olha só, eu coloquei um monte, mas um monte. Eu até contabilizei isso aqui. São mais de 400 peças de madrepérola e ébano. Para fazer esse contraste bonito aqui. Tá certo? E aí eu fiz uma serra improvisada com uma micro retífica. Olha só, cortei essas pecinhas, depois colei tudo, colei uma atrás da outra. Até que eu consegui colar. Lembrando, cada lado vai peça. Então eu colei muita, mas muita peça. Depois eu tive que fazer a bombatura. É como a gente chama essa espécie de curva desse instrumento. É por dentro, é por fora. Tive que fazer esse rebaixo diferenciado por conta da F, que é pela lateral. Foi um trabalho bem grande. Essa música também é bem famosa, hein, gente? No Hall do Rei da Montanha. Inclusive tem um filme norueguês que eu recomendo muito. Justamente contando um pouco dessa lenda, né? Que é o Rei da Montanha.
Depois a gente colocou um reforço na junta, justamente para garantir estabilidade. A gente colocou parafina nos tacos, para não colar os tacos no instrumento, nem nos próprios bloquinhos e tudo mais. E aí a gente colou a barra harmônica, tal como o violino. Depois a gente vai e fecha o corpo, colocou a etiqueta com os meus nomes. Vocês podem ver que esse instrumento foi construído em 2014. A gente sela o tampo do instrumento, né, e o fundo, as laterais, justamente para não ter muito problema de bicho, nem de variação de umidade. Depois a gente fechou o corpo e fez o canal do encastro, ou encaixe do braço. Ah, e agora vem uma cobrinha. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Nós vamos falar justamente do braço do instrumento. Olha a cobrinha aqui, olha a cobrinha aqui. Eita, caiu o cavalete. Mas não é uma cobrinha não, gente. Não é uma cobrinha qualquer não. Daqui a pouco eu explico. Ah, já expliquei, né? Eu já falei da boiuna. Então, poderia ser, claro, os elementos da cultura nórdica, mas eu coloquei alguns elementos da cultura brasileira. Será que os vikings já estiveram no Brasil? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Na América do Norte a gente tem certeza. Mas vamos lá. Então eu fiz essa brincadeira com o braço, né? Tive que fazer rebaixo no braço. Aí tive que fazer o espelho, que deu bastante trabalho. Depois um pré-ajuste. Inclusive, gente, eu acho que faltou uma imagem aqui, porque eu fiz um desenho da cobra em espuma. Eu fiz uma peça em espuma. Talvez esteja faltando, mas eu posso mostrar depois. Agora, olha só. Eu fiz uma haste de apoio para as cordas. Por que acontece? Essas cordas que passam por debaixo do cavalete, elas têm que apoiar em algum lugar aqui, ó. Então eu coloquei uma haste de apoio. E aí essas cordas aqui de cima apoiam nessa e as outras 4 vão vir por cima. Eu ainda tenho que terminar essa pestana, gente, mas eu vou mostrar para vocês. Eu tô fazendo uma nova pestana. Eu tenho a pestana antiga, né, que é esse modelo aqui, ó, que tem uma furação e tal, mas eu pensei em fazer de outra forma. E olha aqui, gente, olha como é que já tá bonitinho o instrumento montado. A gente ajustou o cavalete, mas eu não gostei desse cavalete, gente. Então, eu fiz um novo cavalete. E esse sim funciona da forma que os instrumentos lá da Noruega funcionam, porque ele vibra melhor. E olha que madeira que eu estou usando. Não é a madeira tradicional. Eu estou usando uma madeira conhecida como pau-marfim. Não é de osso, não é de bicho, tá? Até porque seria crime. Mas aí a gente fez com outra madeira, porque essa madeira aí, original, comprei lá de fora, foi cara. E não valeu muito a pena não, gente. Eu preferi fazer a minha mesmo. Até porque eu pude controlar várias mudanças que eu fiz nesse instrumento. Porque o espelho desse que eu fiz não ficou muito chato. Pelo contrário, ele ficou praticamente igual ao de violino. O que facilita tocar, mas ao mesmo tempo é diferente do original, né? Mas já não é igual, né, gente? Então por que não mudar algumas coisas? E olha só os desenhos, como é que eu fiz esses desenhos. Então, já expliquei um pouco, mas eu fiz eles à mão, depois eu digitalizei, depois eu espelhei, não sei o que lá. E por fim, eu imprimi, eu vim com carbono branco, colei em cima do tampo do instrumento e do fundo e eu consegui transferir o desenho para o instrumento. Depois eu vim com caneta e bico de pena nanquim para poder desenhar tudo isso no instrumento. Vocês veem que é muita coisa. De um lado e de outro. E até aqui atrás da voluta. Vou mostrar para vocês no detalhe. Para não dizer que eu não fiz. Aqui, ó. Até aqui.
Medo de cair alguma coisa. Então vamos lá. Aí é aquela coisa, né? Goma laca transparente. Porque aí eu consigo selar, certo? E antes de colocar o nanquim, eu tive que fazer uma camada com gelatina, certo? Que é base água, mas se eu coloco o nanquim direto na madeira, ele borra tudo. Então eu tive que fazer uma espécie de fundo, uma base, para poder fazer esse desenho. Depois a gente partiu para a laca, né? Com cor amarela. A gente também usou dicromato de potássio para que a madeira oxidasse. E a gente foi trabalhando a cor. E por fim, a gente finalizou o instrumento. Só que será que ele está finalizado? Eu estou modificando algumas coisas nele. E naturalmente ele já sofreu com o tempo, né? Esse instrumento tem mais de 7 anos, né? Então é normal que já tenha algum tipo de problema, né? Até porque ele ficou no museu, aí não ficou bem condicionado, esquentou, soltou. Ele ficou com as tensões altas porque eu deixei as cordas apertadas, coisa que aí foi um erro meu. Mas aquela coisa, né? E ele foi restaurado, depois eu tive que restaurar de novo, tem que restaurar de novo, aquela coisa. Ainda tem que restaurar de novo e eu quero colocar ele para funcionar. Depois eu vou acertar as questões estéticas também, mas essas daí é menos problemático. E por fim, tá aí no zoom, né? Mas nós vamos trabalhar nele agora, porque eu estou acertando as cordas de ressonância, que são essas cordas que passam por debaixo do espelho e dentro do cavalete e prende aqui no final também no nosso microafinador. Então vai bastante trabalho. Nós vamos seguir. E quanto tempo que eu levei para fazer isso? Pelo menos 300 horas. Mas vamos ser sinceros, gente. Eu devo ter gastado mais do que isso. Até porque só de desenho, de acertar o desenho, que não está escrito aqui, quantas horas foram? Eu não sei. Eu nem contabilizei. E olha só, nessa hora aqui, ó, não está contando o ajuste. Eu fiz um ajuste, né? Pode até mostrar ele funcionando aqui. Quando, né? Lá em 2013, né? Muito tempo atrás. Mas eu tenho um vídeo no meu canal, eu posso mostrar ele aqui de novo para vocês. Que eu conto justamente a história dele. Agora, presta atenção nessa música, ela chegou numa hora muito interessante. Porque essa afinação da Peer Gynt é a afinação das cordas de ressonância desse instrumento. E o Grieg, que é um compositor, é um compositor norueguês, ele se aproveitou dessa afinação desse instrumento para fazer essa outra maravilha que é essa música. Muito legal, né? A Noruega está muito longe, mas a gente traz ela para perto, né? Aqui as nossas referências. Inclusive, não é da melhor forma, né, gente? Eu diria que hoje eu conseguiria fazer um trabalho melhor. Inclusive, eu tenho aqui alguma coisa que eu comecei, mas eu acho que convém fazer um trabalho científico, publicar isso, né? Que seja em formato de livro, que seja em formato de artigo. Isso se eu não fizer tudo assim como eu estou apresentando para vocês aqui agora. E vamos ser sinceros, isso aqui é material para eu construir e para você também, né? Se quiser construir, encomendar comigo, tudo mais, esse tipo de instrumento. Olha que coisa divertida. E não é só esse não, né, gente? Se me der a ideia, falar assim, eu quero um instrumento. E aqui, ó, aqui nós temos as referências, né? Uma delas é aquele livro que eu acabei de mostrar. A outra é um artigo da Guilda de Luthiers
americanos. Nós temos uma cópia dele aqui. Tá em inglês, né? E eles ensinam várias coisas, né? Que esse livro não estava pegando. Muitas informações. Fico legal, Creep. Fico feliz, fico legal. Fico feliz com... Mas espero não ter assustado, gente. Mas a vantagem é que aqui o vídeo fica gravado, né? Então, qualquer coisa pode voltar aí que vocês vão entender. Bom, essa aqui foi o agradecimento que eu fiz lá naquela época. Não tem por que eu não fazer de novo, né? Foram as pessoas que me ajudaram naquela época. Então, todo mundo que me ajudou, que esteve presente e tudo mais. Vocês aqui agora... E vocês que estão no canal, que estão inscritos, que deixam aquele like, isso ajuda demais o nosso trabalho. Meus pais, meus professores, meus irmãos, meus amigos e todos da El Cabron e a Pan. O que é a El Cabron? El Cabron era uma república que eu tinha lá em Curitiba com colegas do curso que também construíram instrumentos fenomenais e boa parte deles continuam trabalhando até hoje. Principalmente os que moraram comigo. Esses eu tenho mais contato, né? Então acaba que eu tenho mais informação. Agora olha só essa música aqui. Eu não vou colocar ela inteira, porque também pode me dar direitos. Mas, para quem quiser procurar, é uma das músicas que me ajudou, que é a do Guto Kawakami, Naldo Kawakami e Ligiane Gaspar, que é uma música do Carnaval, Festival de Parintins, né, com a boiuna. Eu mostrei a figura da alegoria ali mais cedo. E é justamente, né, a anaconda brasileira, a sucuriju, boiuna, a cobra grande. Essa música é maravilhosa. Quem quiser ouvir, procura aí. E é muito legal, porque é tipo um carnaval. As pessoas dançam, olha só que ritmo. Eu posso cantar alguma coisa? Eu acho que sim. No submundo das profundezas, velas negras, sudários da escuridão, flutua no bojo sombrio. E aí nós vamos encerrar, porque senão vai dar ruim aqui por conta de direitos autorais. Mas eu não vou encerrar a live, porque eu vou seguir o trabalho e vou mostrar esse instrumento aqui. E vou mostrar aqui como é que é colocar essas cordas aqui, que não é fácil não. Essa foi uma foto muito bonita que eu fiz quando eu estava lá em Curitiba. O instrumento ainda estava numa situação melhorzinha. Coloquei ele em cima de um pigodouro, né? E tirei a foto da cobra, né? Por dentro, em cima da planta ali, gente. Tomar cuidado, né? E é muito interessante, porque aqui posso até mostrar coisas da construção. Vamos pegar o instrumento aqui, porque eu construí mesmo, né, gente? Por isso que eu tenho tanta foto dele. Cadê? A linguinha dela. Saiu! A linguinha ela é feita em maple tingido de vermelho. Dá até pra colocar de cabeça pra baixo também. Que é normal, né? Esses bichos ficam com a língua pra cima e pra baixo, balançando. Quem que puder ajudar, gente, mas não se preocupe, tem Pix? Tem! Mas tudo que vocês estiverem aqui, estiver vendo, tudo isso ajuda demais nosso projeto, o engajamento. Tem muitos vídeos. Eu tenho um vídeo original que eu tô editando, que foi a apresentação que eu fiz lá em 2014. São 9 cordas, por isso 9 cravelhas, que são essas pecinhas aqui, ó. E as cordas passam aqui embaixo. E é isso aí, gente. Se vocês um dia quiserem conhecer minha oficina aqui, né? Tem alguns instrumentos meus aqui, tem praticamente, né? Mas tem alguns outros, tem umas flautas, tem algumas coisas mais. E uma saudação do mundo da música e da luteria.